Caio Brasil apresenta A Voz do Coração. Projeto Episódios Diários. Episódio 25. Necessário e dispensável. Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações. Em nosso último encontro, acompanhamos Carlos nos corredores do hospital, onde ele compreendeu, através do exemplo de um auxiliar de higienização, que o verdadeiro poder não reside nos títulos ou na autoridade humana, mas na capacidade divina de amar e servir. Hoje, no 25º episódio da nossa jornada, Joana de Ângeles nos convida a analisar com honestidade as nossas reais carências. Para isso, vamos estudar a diferença fundamental entre o necessário e o dispensável. O consumismo atual responde por muitos problemas. As indústrias do supérfluo apresentam no mercado da futilidade um sem número de produtos desnecessários que aturdem os indivíduos. Estimulados pela propaganda bem elaborada, desejam comprar, mesmo sem poder, o que veem, o que lhes é apresentado numa volúpia crescente. Objetos e máquinas que são o último modelo, em pouco tempo passam para o penúltimo lugar, até ficarem esquecidos em armários ou depósitos de coisas sem valor. No entanto, se não fossem adquiridos naquela ocasião, a vida perderia o sentido para quem não os comprasse. Consumismo é fantasia, transferência do necessário para o secundário. O consumidor que não reflete antes de adquirir termina consumido pelas dívidas que o atormentam. Muita gente faz compras por mecanismos de evasão. Insatisfeitas consigo mesmas, fogem adquirindo coisas mortas e mais se perturbando. Enquanto grande número de indivíduos se afogam no oceano do supérfluo, multidões inteiras não possuem o indispensável para uma vida digna. Abarrotados uns com coisas nenhumas e outros vitimados por terrível escassez. São os paradoxos do século e do comportamento materialista utilitarista da atualidade. Confere a necessidade legítima antes de te permitires o consumismo. Coisas de fora não equacionam estados íntimos. Distraem atenção por um momento, sem que operem real modificação interior. Quando o excesso te visite, reparte-o com a escassez ao teu lado. Controla e dirige a tua vontade, a fim de não seres uma vítima a mais do tormento consumista. Queridos irmãos, que extraordinária receita para a saúde da nossa alma e do nosso bolso. A mentora espiritual toca no cerne das nossas ilusões diárias ao afirmar que o consumismo é uma fantasia, uma tentativa equivocada de transferir o que é verdadeiramente necessário para o secundário. Sob o prisma da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, na questão 716, os benfeitores nos esclarecem que a natureza traçou o limite das nossas necessidades reais por meio da nossa própria organização biológica. No entanto, são os nossos vícios e as nossas paixões que alteram essa constituição,
criando em nós necessidades artificiais que não são reais. O apego excessivo aos bens materiais e o desejo insaciável de posse são sintomas da predominância do orgulho e do egoísmo que nos fazem tentar saciar uma sede imortal com recursos temporais e perecíveis. O problema da felicidade, portanto, não está em sermos possuídos pelas posses humanas, mas em utilizá-las com prudência, simplicidade e serenidade. Quando acumulamos o supérfluo em vão, esquecemos a lei de Deus e passamos a responder pelas privações que poderíamos ter aliviado ao nosso redor. O excesso que guardamos esquecido em nossos armários é o agasalho ou o pão que sonegamos à necessidade do semelhante. Como bem asseverou o Divino Mestre Jesus em sua lição a Marta, anotada no livro Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 3. Uma só coisa é necessária. O benfeitor nos recorda que o fundamento é guardarmos dentro de nós mesmos uma atitude adequada perante as leis divinas. Sem essa sintonia espiritual, podemos amealhar fortunas e organizar grandes movimentos no mundo, mas nos cansaremos em vão. Tudo o que criamos para nós, sem real necessidade, acaba se transformando em angústia e depressão, porque coisas de fora jamais terão o poder de equacionar estados íntimos. Para compreendermos como essa ilusão nos espreita nas menores brechas do cotidiano moderno, observemos o teste que visitou o coração de Carlos no recesso de seu lar. Após dias intensos de vigília no hospital, revezando-se nos cuidados com o pai enfermo e acompanhando a delicada melhora de seu irmão Paulo, Carlos finalmente teve uma tarde de sábado para descansar em sua residência. O corpo físico pesava de exaustão e a mente parecia saturada de tantas preocupações. Buscando uma válvula de escape para relaxar, deitou-se no sofá e pegou o celular. Ao começar a navegar pelas redes sociais, o algoritmo da internet, mapeando seu cansaço e a sua vulnerabilidade, passou a bombardeá-lo com anúncios perfeitamente elaborados. Em poucos minutos, surgiu na tela a propaganda de um aparelho eletrônico de última geração, anunciado como algo indispensável para facilitar a rotina e trazer conforto. O apelo era fascinante. O anúncio sugeria subliminarmente que a posse daquele objeto traria a paz, a modernidade e o alívio que Carlos tanto buscava naquela semana difícil. Com as facilidades do comércio digital moderno, as lojas tornaram-se uma extensão do nosso próprio lar. Bastava um simples toque na tela, sem precisar se levantar, para que a compra fosse efetuada. Carlos sentiu o impulso forte de clicar e comprar. Uma voz íntima dizia que ele merecia aquele agrado após tantos sacrifícios. No entanto, antes de finalizar o comando, fez uma pausa providencial. Olhou ao redor, respirou fundo e lembrou-se do texto de Joana de Ângeles. Perguntou a si mesmo: eu realmente preciso disso agora? Ou estou apenas tentando comprar um momento de distração para esquecer as minhas angústias? Carlos percebeu que o objeto era dispensável
e que o vazio e a tensão que sentia não seriam preenchidos por algo material. Ele guardou o celular, fechou os olhos e preferiu buscar o refúgio de uma prece silenciosa. Entendeu que a paz verdadeira não custava dinheiro, mas demandava autodomínio. Queridos irmãos, que possamos aprender com a experiência de Carlos. No calor do cotidiano, o comércio do mundo sempre tentará nos vender a ilusão de que a felicidade se encontra na próxima aquisição. Mas a verdadeira segurança reside na simplicidade do pão de cada dia e na riqueza das virtudes guardadas na intimidade do ser. Se o excesso bater à nossa porta, aprendamos a reparti-lo de forma voluntária, exercitando a caridade pura, que equilibra as balanças da vida e ilumina o caminho do progresso espiritual. Com essa disposição de governar a nossa própria vontade e simplificar a existência, ganharemos as bases necessárias para enfrentar as incompreensões do caminho sem perder a harmonia. No próximo encontro, avançaremos para o 26º episódio de nossa jornada, onde estudaremos a lição Filosofia de Compreensão. Compreenderemos como nos blindar contra as ofensas e as agressões do cotidiano, aprendendo a nos nivelar pelas conquistas superiores da alma, retribuindo a intolerância do mundo com o valioso auxílio do nosso silêncio e da nossa solidariedade. Que o Mestre Jesus nos conceda a sabedoria para eleger o necessário e a grandeza de alma para abrir mão do dispensável. Até amanhã, um fraternal abraço, paz e bem.